E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. Ministro André Mendonça, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Agradeço, senhor presidente. Agora, de modo mais formal, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, de modo especial ao ministro Dias Toffoli, eminente relator, a quem cumprimento pelo substancioso voto trazido, ao professor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, aos advogados e advogadas presentes e todos que nos acompanham. Senhor presidente e eminentes ministros, eu procurarei me deter a pontos principais, apenas registrar que farei a juntada oportuna de voto, também acompanho nas questões preliminares de conhecimento dos embargos em relação aos amigos da Corte, nos estritos termos trazidos pelo ministro Dias Toffoli. Acompanho sua conclusão de voto no que tange às questões de uniformidade terminológica, que abordou também no seu substancioso voto. E, de modo agora mais específico, quanto ao regime de responsabilidade fixado na tese de repercussão geral, quanto ao aspecto da responsabilidade subsidiária aqui, ou solidária, por parte dos provedores. Eu queria chamar a atenção, aqui para mim é um ponto de divergência conceitual, em função até do respeito ao próprio voto que já havia manifestado no julgamento do mérito, que nós estamos tratando de responsabilidade de terceiro, por ato de terceiro, não de responsabilidade por ato próprio. E, de modo ainda mais específico, num ambiente onde o ato, no meu voto, ainda consignei, quando julguei o mérito, há aspectos que eu atribuo à atuação própria por parte das plataformas, como, por exemplo, quando há uma contratação, há impulsionamento, quando há uma relação mais específica, ou até mesmo quando já há determinações legais em relação às plataformas, como Estatuto da Criança ou Adolescente. Nessas circunstâncias, se admite um outro tipo de responsabilização. Mas, na responsabilidade agora extracontratual, por ato de terceiro, entendo que a responsabilidade não pode ser solidária. A solidariedade na lei não se presume, ela demanda uma especificidade conforme previsto no Código Civil, artigo 265. Então, entendo que nós não poderíamos, por ato de terceiro, atribuir aqui uma responsabilidade solidária. Aqui é uma diferença e uma divergência conceitual em relação ao entendimento do eminente relator e daqueles que nos acompanharam. Penso que esse ponto é relevantíssimo, senhor presidente, porque, ao atribuir responsabilidade solidária e não subsidiária, nós estamos gerando um efeito inibitório, no sentido de que as plataformas, por defesa, elas sempre terão uma tendência de ter uma atuação mais sensorial ou censura na prática das manifestações e no acompanhamento das manifestações dos usuários das aplicações de internet. Entendo que a responsabilidade solidária que agrava essa situação do efeito inibidor na atuação tanto das pessoas físicas, mas especialmente das plataformas que fazem, que têm esse tipo de atuação, onde há manifestações públicas no âmbito da internet.
Segundo ponto. Isso, André, me permitiria só um pequeno à parte? Me parece que, na forma que foi definida na tese, as plataformas passam a ter responsabilidade por ato próprio, porque, ao serem notificadas e deixarem, por exemplo, de retirar um conteúdo que deveria ser retirado, aí elas estão praticando uma conduta que gera responsabilidade. Então, acho que a divergência, na verdade, ela está nesse ponto, na compreensão, talvez, de que, pelo que foi definido na tese, as plataformas passam a ter uma responsabilidade e elas serão responsabilizadas por ato próprio. Acho que é só para colocar esse ponto, talvez, da divergência, ela fica... Não talvez... por retirar, é uma divergência aqui. Mas eu estou responsabilizando ela em função de um ato de terceiro. Não, mas ela é o notificado. A derivação da responsabilidade dela surge do ato de terceiro. Ela não foi a produtora do conteúdo. Ela simplesmente é a armazenadora do conteúdo. Eu estou atribuindo a ela uma responsabilidade de retirar o conteúdo, sob pena dela ser solidariamente responsável por um conteúdo que não foi ela que produziu. Originariamente ela não produziu, mas é a partir da interpretação dada pelo tribunal, sobretudo em relação à aplicação do regime do 21, aí ela passa a ter uma responsabilidade quando ela deixa de agir, se for o caso de agir, dentro das hipóteses que estão na tese. Então, por isso que eu acho que esse talvez seja o núcleo da divergência, é saber se as plataformas têm responsabilidade por ato próprio ou não. A minha compreensão, assim como da eminente relator, é de que elas têm. E, aliás, se me permite... Até o artigo 19 e 21 estão no capítulo específico da responsabilidade por ato de terceiro. Sim, mas no artigo 21, que foi criado especificamente, até ele recebeu o apelido de uma atriz que teve expostas imagens íntimas por um ex-namorado, e... qual é a aplicação dele naquele universo específico da exposição da intimidade, especialmente da vida íntima e sexual das pessoas, né? Das suas intimidades? Ela notifica a plataforma e, se a plataforma não retira, ela é responsabilizada. Então, o judiciário, o 21... já tem aplicabilidade de solidariedade. A sugestão do ministro Cristiano Zanin, no caso, de colocar isso na tese... De subsidiariedade. Foi de solidariedade. Foi de esclarecer isso, que na prática o 21 já é interpretado assim pelo Poder Judiciário brasileiro. Se existe, né, e é muito comum isso, uma exposição, né, de um ex-marido, um ex-companheiro, um ex-namorado que expõe a sua ex-esposa, a sua ex-namorada, conteúdos íntimos numa plataforma, a plataforma é notificada pelo artigo 21 e, uma vez ela não retirando, ela responde já. Subsidiariamente. Não subsidiariamente, solidariamente. É o que está no dispositivo, ministro Toffoli. Eu vou ler. O provedor, escrito, mas já o se provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente, não solidariamente. O que o tribunal tem feito, e isso é verdade, é dizer que entende que essa responsabilidade é solidária, mas não é derivada da lei. E aí a essência da minha divergência, já no mérito do julgamento, no julgamento anterior, que se repete hoje. Então, são premissas distintas, já desde a origem, que levam hoje a ter uma divergência também nesse momento. Não tenho como retroceder isso em relação ao meu próprio voto para atribuir hoje uma responsabilidade solidária. O que se fez ainda foi, além dos casos específicos do artigo 21, que são as questões de cunho sexual, se incluíram outras
formas de responsabilidade no artigo 21. E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária. Estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Eu estou apenas dizendo que, na situação atual, nós estamos gerando um efeito inibidor, porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos, havendo dúvidas sobre o conteúdo. Em especial, porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que, mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. Nesse ponto específico, inclusive, há, por parte dos embargos, um pedido para que se considere aquilo que é manifestamente crime. E, nesse ponto, também é um ponto de divergência da minha parte. Aquilo que manifestamente é crime, eu até faria, nós já elencamos uma série de novas hipóteses para ensejar a responsabilidade das plataformas. Agora, que seja aquilo que, ao menos manifestamente, você tem a possibilidade de enquadrar ou de visualizar que é crime, sob pena de um novo efeito inibidor, porque as plataformas, por cautela, para não serem responsabilizadas, elas também, nesse ponto, elas vão retirar os respectivos conteúdos. Nós estamos, na verdade, atribuindo a um terceiro, ministro Fux, particular, a decisão para dizer se é ou não crime, sob pena de ele, fazendo um juízo equivocado, ele vir a ser responsabilizado por um ato de terceiro. Ministro André, se Vossa Excelência me permite, eu, por exemplo, anotei, fiz essa observação que, no meu modo, se resolveria se nós adotássemos a expressão tipicidade estrita e não molde, dos moldes, como está eu até conversei com Vossa Excelência, tipicidade estrita, não nos moldes do artigo. Aqueles casos têm de ter tipicidade estrita, por quê? No direito penal, que é a última ratio, para se enquadrar uma conduta como crime, tem que enquadrar em todos os verbos do tipo. Então, nós temos aqui vários... Não, terrorismo não tem a menor dúvida, e outros crimes são muito claros. Agora, por exemplo, atentado violento ao Estado Democrático, a plataforma que vai dizer se houve esse crime ou não? Então, quem vai avaliar isso? Então, se nós colocarmos, não precisa ser manifesta licitude, tipicidade estrita, direito penal é tipicidade estrita, porque você pode haver muita divergência sobre a conceituação dos crimes. Então, se a tipicidade estrita é observada, aí a plataforma já sabe que aquilo ali é crime, etc. Agora, ela não pode ponderar se isso pode ser encaixado naquilo, isso aí seria completamente uma delegação de justiça. Sim. Então, eu acho, inclusive, que a plataforma pode querer ingressar em juízo para demonstrar que o que ela está fazendo não é crime. Não é crime. Não é? Oi. Permita, ministro Fux e ministro André. Em última análise, quem vai definir é o Poder Judiciário. É isso. Claro, mas o fato de um particular fazer um juízo prévio acontece no mundo para além da internet. Se eu vou alugar uma casa, eu faço um juízo prévio. Se um shopping vai alugar uma loja, ele faz um juízo prévio, sob pena, inclusive, de responsabilidade civil, dependendo da hipótese. Então, não é de se estranhar o que acontece. Nós estamos invertendo a possibilidade.
E foi isso a decisão que nós tomamos, que, obviamente, em sede de embargos, não está em reapreciação. O que nós dissemos? É de que, aí sim, a plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. Sempre o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Ministro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. Mas, ministro André, me permite? Permito, com certeza. O 5.4, parte final... ele permite que aquele que postou possa também ir ao requerimento de recolocada da postagem. Mas aí já houve. E isenta, evidentemente, a plataforma de qualquer comprometimento de indenização. Então, ele tem o direito de ele ir à justiça e a justiça dizer que... E eu acho que esse debate a gente fez durante o julgamento de mérito. É isso, por isso que eu estou julgando, porque tem esse pedido. Tem esse pedido. Tem o pedido, eu estou julgando o pedido. Eu não estou julgando fora do pedido. Estou julgando o pedido. Há um pedido por parte das partes para que conste o manifestamente. Eu estou dizendo que eu concordo com a expressão manifestamente ilícitos. Na verdade... A Vossa Excelência não está rediscutindo os itens dos crimes. Não, está só eu estou discutindo... A inclusão do manifestamente. Agora entendi. Porque eu pensei que Vossa Excelência estava na discussão do mérito. Isso não está no mérito. Não é que a proposta, entendi. A proposta do manifestamente constava, inclusive, no meu voto no julgamento do mérito, mas não foi, nós debatemos isso. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência, ministro Zanin. Se Vossa Excelência já tinha esse entendimento, que também adira a esse entendimento. A maioria, específico. Eu tinha essa compreensão. A maioria entendeu que não era o caso. Nós discutimos expressamente se incluiríamos ou não manifestamente. Então, por isso que não volto àquela posição. Querido ministro Cristiano Zanin. Ministro André, o ministro Cássio está pedindo a palavra. Pois não. Excelência aqui. Só deixa eu fazer esse apelo ao ministro Zanin, apenas brevemente. Ministro Zanin, pois não. Apenas uma parte, ministro André. Para corroborar o que Vossa Excelência está afirmando, e já diminuir um pouco do meu voto, porque eu também trago uma proposta semelhante. Quando estamos diante de um requerimento de um cidadão para uma plataforma para retirar um conteúdo que ele entende que é polêmico, isso é muito subjetivo, pode ser concebido dessa forma para um e para outro não. Então, você responsabilizar uma plataforma por se recusar a retirar um conteúdo, simplesmente porque para uma determinada pessoa ele não seja ilícito, a proposta do ministro André, se eu bem entendi, e a minha, é fazer algo que na literatura jurídica já é muito comum, a utilização de advérbios e adjetivos que nós estamos acostumados a usar. Por que não delito, e sim flagrante delito? Por que não ilegalidade manifesta? É isso, são abuso expressões que dão um grau de objetividade. Recurso manifestamente inadmissível. Eu, na minha proposta, traria o uso da expressão evidente. A exigência que a licitude fosse evidente. Mas é o mesmo resultado que traz também a proposta do ministro André, o manifestamente. Então, é só para adiantar o meu voto nesse aspecto, e com a licença do à parte, corroborando com a proposta trazida pelo ministro André Mendonça. Agradeço, ministro Cássio. Ministro André, para seguir o voto. Nesse ponto, com a devida vênia, faço um apelo pelo seguinte: nós estamos tratando de manifestações de terceiros. Não tem como evitar, ainda que possa haver uma compreensão, ministro Zanin. Ok, é de terceiro, mas depois eu estou atribuindo por ato próprio em função da decisão. Ainda que se admita isso, a origem eu vou ter que analisar a manifestação do terceiro.
Eu não posso prescindir para responsabilizar de considerar a conduta do terceiro. Diante desse contexto, nós estamos atribuindo à plataforma, nós, Poder Judiciário, às plataformas, a responsabilidade de fazer esse filtro. Elas já têm a responsabilidade, a decisão já atribuiu a elas isso. Nós não estamos discutindo a decisão. Essa decisão, e isso é inerente à condição humana ou empresarial. Ao ter uma responsabilidade, eu vou me resguardar para me prevenir, para não ser responsabilizado. E vou ter, portanto, uma cautela maior na avaliação dessas manifestações de terceiro. Para isso, um efeito de segurança é que seja algo manifesto, que não seja algo, vamos usar a expressão, dúbio, porque nós precisamos tentar eliminar essa dubiedade. Por isso que o ministro Fux colocou, que o ministro Cássio colocou, o que está nos embargos, e, em boa medida, o que o próprio ministro Zanin considerou naquele momento, visa justamente reduzir esse grau de subjetivismo e preservar, em contrapartida, a livre manifestação. Agora, aquilo que manifestamente é ilícito, segundo a própria decisão, aqui eu estou dando a minha leitura, a plataforma já tem a obrigação de excluir, de retirar e de tomar as cautelas devidas. Bom, esgotado esse item, agradecendo os apartes dos colegas, no que tange aos crimes contra a honra, eu ia acompanhar o ministro Dias Toffoli aqui, porque o ministro Dias Toffoli, no item 3.1 da tese, diz que nas hipóteses de violação à honra, antes era nas hipóteses de crime contra a honra, seja por crime, seja por ilícito civil, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aqui Vossa Excelência sugere manter a redação. Eu sugiro manter a redação. Eu vou anotar as várias divergências para depois fazer uma tabela. Eu acho que seria interessante anotar as divergências nesse momento e irmos colhendo os votos. Porque aqui, veja, aqui eu não estou indo no artigo 21, aqui eu estou tendo um grau de responsabilidade, isso que eu argumento com o ministro Dino aqui para reflexão de Sua Excelência, no artigo 19, que é um nível de responsabilidade, vamos pôr assim, abaixo do que está previsto no artigo 21. Justamente por isso, eu entendo que, na minha leitura, até me colocando para uma reflexão posterior, pouco importa se por culpa ou dolo. Porque como a responsabilidade está no 19, seja por culpa, seja por dolo, é melhor estar no 19. Então, eu não entraria nessa discussão. Certamente, a questão do crime vai ser dolo. Mas, na questão de outro tipo de ilícito civil que possa ser reclamado aqui, com uma indenização, etc., então, eu não faria essa distinção, ficaria com a redação original da proposta de tese do ministro Dias Toffoli. No que tange a expressão do item 6, eu também acompanho aquela retirada do residualmente, que, salvo melhor juízo, o ministro Dias Toffoli já havia também anuído. Quanto à linha D, ministro Dias Toffoli, como é que ficou a redação, se Vossa Excelência puder me auxiliar? Porque Vossa Excelência acho que retirou... Não trabalhou a redação ainda, não é? Não. Ficou aquela questão de provedor neutro. Isso, aquilo... Mas, provavelmente, o conceito será de provedor neutro. Eu estaria concordando, eu estaria anuindo com a linha D e estou aberto, logicamente, a se trabalhar a nova perspectiva que será discutida. No que tange a presunção de responsabilidade, acompanho o eminente relator quando fala da presunção relativa da culpa, não que eu concorde com a tese, mas em função do julgamento, entendo que é o adequado.
essa questão das nomenclaturas de chat robô, do item 4, também, senhor presidente, acho que eventualmente nós venhamos a discutir isso com mais detalhes posteriormente. Eu iria divergir do relator, mas já houve uma alteração em relação ao item 4. Ficou, salvo o melhor juízo, ministro Toff, ficou mecanismos, a linha B, né? Isso. Mecanismos artificiais de disseminação inorgânica de conteúdos ilícitos. Eu tenderia são expressões abertas, né? Disseminação inorgânica, havia da minha parte uma dúvida em relação a essa expressão e também a expressão final que foi suprimida. Então, eu manifesto acordo aqui com a colocação de Vossa Excelência, ainda que eu não possa deixar de externar meu certo temor com essas expressões, que eu não tenha, vamos dizer assim, um domínio tão pleno, o que é disseminação inorgânica. Então, eu me sentia, de fato, mais seguro com chats ou robôs, porque era algo que eu conseguia identificar mais facilmente, mas entendo aqui o significado, a proposição e acompanho Vossa Excelência. É que aqui ficou explicitado que são atuações, né, de conteúdos ilícitos, que seria basicamente os robôs em impulsionamento. Quanto a conteúdo ilícito, eu não tenho dúvida nenhuma, acho que está bem posta. É inorgânica porque sempre se pergunta, eu fico, né? Por exemplo, aqui... Você é um robô? Quando você entra, não? Pergunta, você é um robô? Se eu quiser, não. Eu tinha uma dimensão, para terem uma ideia, nesse ponto talvez eu seja mais restritivo até, porque não necessariamente um conteúdo ilícito, se é chat ou robô, eu acho que não é uma pessoa se manifestando. Eu parto do pressuposto que nós temos que privilegiar as pessoas se manifestarem. Não, e nem entrar na questão se é lícito ou ilícito, entendeu? Mas me curva aqui, não é um... Dá isso. Estude, acho que vale. O ministro Fachin já sinalizou que provavelmente teremos uma continuidade. Na verdade, todos nós sabemos, inclusive com o incremento que há nas redes, que por trás do robô é a gente que manipula e usa, nós sabemos disso. Então, sabemos tão claramente, ministro Gilmar, que a minha proposição era que eles não deveriam nem se manifestar. Teria que ter o bloqueio. Sim, mas esse é um dado... Pouco importa se lícito ou ilícito. Mas Vossa Excelência sabe muito bem como isso tem funcionado e como funcionou durante muito tempo, esse incremento, a nulificação de pessoas a partir desses usos artificiais que agora ganham até uma outra dimensão com o uso de inteligência artificial. Se a gente anda pela Europa, por exemplo, a preocupação com a manipulação dos resultados eleitorais, no sentido da interferência. Isso já ocorreu no Brexit, ocorreu nos Estados Unidos, possivelmente ocorreu aqui nas eleições, quer dizer, e muito disto com esse tipo de manipulação. Jogar isso num quadro de ilícito é importante, embora a gente possa ter dificuldades. Daí até um outro ponto que falamos pouco aqui, mas que já tinha sido mencionado no voto, nas decisões que tomamos, que é a importância de uma agência reguladora. O fortalecimento da ANPD é extremamente importante, porque, claro, é preciso que haja uma jurisprudência administrativa que permita, inclusive, esse diálogo rápido e que dê algum tipo de segurança, que até desonere o judiciário em muitos casos. A importância do órgão regulador é extremamente importante. Nós só entramos nisto
diante de um quadro de grave omissão do próprio legislador, da própria administração, em muitos casos. E aí até um dado importante que se tem que ressaltar, recentemente o Executivo, valendo-se do seu poder regulamentar, lançou um decreto que, em grandes linhas, regulamenta a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, ministro Dias Toffoli, então fica em aberto essa... Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, apenas essa questão para reflexão desse conceito. Ministro André, apenas para registrar e homenagear Vossa Excelência pela qualidade da reflexão, para um outro momento. Isso. Essa ideia de banir todos os robôs em impulsionamentos é uma ideia bem restritiva, bem dura, que eu nunca tinha ouvido. Eu não digo impulsionamento, estou dizendo robô. É robô, isso. O impulsionamento independente de conteúdo lícito ou ilícito. É uma ideia bem inovadora, eu diria. E, por isso mesmo, acho que em outro momento devemos debater. Em outro momento. Refletir. Muito bem. Porque eu acho que a gente deve privilegiar a liberdade de expressão, não o que é o artificial. E aí responsabilizar ou não a liberdade de expressão, que é inerente a cada ser humano. A questão, o robô tem liberdade de expressão? Por isso que o ideal seria não termos essa figura, né? Mas é como disse o ministro Gilmar, tem uma mão que balança o berço aí. Quem dispuser de maior tecnologia vai... Bom, Ministro André, pois não. ministro Dias Toffoli, eu, na essência do voto de Vossa Excelência, havia... e parece que foi modificado, uma distinção de plataformas de pequeno porte, eu vou chamar assim. Isso. Eu iria acompanhá-lo nesse ponto, então eu vou divergir, porque Vossa Excelência, do que depreendi, alterou essa perspectiva, não é isso? Salvo no item 5, ministro André. No item 5 permaneceu. É só os deveres de ter formulário de acesso para... Apenas saiu do 8, 9 e 10. A minha preocupação Mais gravoso, está mantida a distinção só para quem tem 1 milhão a mais. Assim, qual é o meu fundamento e a razão da minha dissensão, e trago a reflexão dos colegas. Nós precisamos ter desenvolvimento de tecnologia. E os itens 8 a 10, sem dúvida, são itens essenciais, porque trazem a questão de canais, etc. Mas aquele desenvolvimento inicial, embrionário de startups, eles muitas das vezes não vão ter. Por isso que eu via com bons olhos, e acho o número 1 milhão de usuários um número pouco expressivo para o país. Muitos de nós aqui têm mais de 1 milhão de seguidores numa determinada plataforma. Então, 1 milhão de usuários não é um número significativo, é uma pequena plataforma. E eu acho que nós estaríamos inibindo as iniciativas brasileiras de desenvolvimento de tecnologia. Essa é a razão, e acho que o número é modesto, justamente para esses pequenos usuários. Deixo a reflexão dos colegas, até para que tenhamos as nossas plataformas no Brasil se desenvolvendo. E, normalmente, elas surgem, se formos resgatar o Facebook, que me vem à memória, eram estudantes com ideia e que criaram, hoje, uma empresa gigantesca, mas, no início, era uma ideia. E a ideia ela nasce com muito de improviso, de pouca estrutura, de investimento, etc. Então, entendo que, nesse ponto, nós estaríamos inibindo aqui uma iniciativas nacionais, principalmente, de desenvolvimento de tecnologia. Por isso, a razão da minha divergência. Sobre sede no Brasil, eu acompanharia Vossa Excelência com a atuação econômica no Brasil. Também aqui outra preocupação, às vezes algumas plataformas ou aplicativos que não têm razão de constituir uma atividade econômica no Brasil, que às vezes a gente acaba utilizando numa economia, numa sociedade global como nós vivemos.
Então, entendo que a atuação econômica no Brasil daria segurança para que também nós pudéssemos ter tecnologia no Brasil de pequenas iniciativas que estão surgindo fora no contexto internacional. Então, eu acompanharia Vossa Excelência no voto originário e hoje, nesse instante, ministro Dias Toffoli, vou divergir, apenas ressaltando, mantenho a ideia de Vossa Excelência inicial. Quanto a marketplaces, Código de Defesa do Consumidor, acompanho Vossa Excelência. A questão do apelo ao legislador já foi resolvida também, acompanho. Na modulação dos efeitos, foi um ponto de discussão entre nós e que creio que nós vamos amadurecer, apenas manter a minha argumentação relativo que o mais importante para mim é o ato, se antes ou posterior à decisão que foi adotada no ano passado. E quanto ao prazo, de acordo com Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, é isso. Acho que... Presidente, obrigado pela atenção de Vossa Excelência e dos eminentes ministros. É como voto.